Boa noite a todos. Eu queria dar boas-vindas aí aos internautas que estão aí nos assistindo. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, as crianças, os pais. Eu acho que Semana da Primeira Infância, Semana do Bebê, a gente deve fazer esse cumprimento aos pais, às crianças. Eu queria saudar o nosso prefeito Emil Ono. O Emil tem dado aí continuidade nesse programa, o Emil tem dado apoio à educação em nossa cidade. Parabéns, Emil, né, por acreditar e compreender a necessidade da educação. Eu queria fazer um cumprimento especial aos diretores de escolas, de creches, aos coordenadores, professores, monitores, auxiliares, as merendeiras, enfim, a todos os profissionais envolvidos na educação. Eu acho que essa semana ela consegue simbolizar aí o trabalho de vocês. Parabéns a todos vocês. Queria aqui fazer uma parte aqui, a nossa secretária de Educação, Eliane. A Eliane que tem dado a educação de Atibaia, tem cuidado com excelência da educação de Atibaia. Parabéns, Eliane. Como eu falei para você outro dia, acho que muitos contestaram a sua nomeação, mas eu sempre acreditei no seu trabalho, no seu sucesso. E está aí, depois aí de 6, 7 meses, a gente está colhendo os frutos. Parabéns, Eliane. Queria cumprimentar aqui, agradecer a presença e a participação da Magali Basília, assistente social na cidade de Atibaia, que hoje está aqui representando o Comitê Municipal da Primeira Infância. Magali, você, eu não sei como é que você consegue, né? Você é que nem um polvo, você consegue estender o braço para cá, o braço para lá, cobre assistência social, cobre o idoso, agora dando esse apoio à educação, né? Exemplo aí de servidora. Parabéns, Magali. Eu queria agradecer a doutora Lucila, né, pela participação, pelo ensinamento que eu tenho certeza que a gente vai colher aí nesses próximos minutos aí. A doutora Lucila, né, tem muito para passar para a gente nessa questão ela vai ensinar muita gente nessa questão. Ela falou, deve falar hoje sobre o agosto dourado, né, doutora? Mês de aleitamento. Eu acho que a gente vai ter aí um ensinamento muito grande também aí com a participação da Lucila. De forma especial aqui, eu queria saudar o vereador Eliseu Gabriel, né, por ter aceito o meu convite. Eu estive em São Paulo, estive no gabinete dele, fui muito bem recebido. Obrigado, vereador, por aceitar o nosso convite, né? Um prazer, Marcos, um prazer, vereador, um prazer. Para quem é da educação, para quem está no meio da educação, tenho certeza que conhece o seu trabalho, conhece o seu nome, vereador, eu tenho certeza disso. Para quem não conhece, vereador Eliseu Gabriel, vereador de 6º mandato, já é isso, vereador? Exatamente, 6 mandatos. Vereador de 6º mandato, engajado na causa da educação. Assim, eu já li diversos artigos dele, outro dia fui no gabinete, ele me presenteou lá com alguns livros de poesia também, né, professor? Obrigado. A gente está lendo, a gente está todo dia lendo um pouquinho. E pedi para o vereador se ele pudesse expor alguma coisa a respeito da educação humanizadora. Uma coisa que eu tenho acompanhado seus trabalhos aí tem me chamado muita atenção. É uma linha que eu acho que aqui em Atibaia a gente segue também. Tá? Então, mais uma vez, agradecer e fazer o convite agora para o senhor vir em Atibaia uma hora dessas, marcar uma visita aqui, conhecer a nossa educação, conhecer o nosso sistema de educação aqui, nosso sistema. Tem o IDEB de 7,6, é isso, Magali? Me corrija se eu estiver errado, é alguma coisa em torno de 7,6, 7,8, alguma coisa assim. 7,8. 7,8. Então, fica o convite aí, professor, comparecer um dia desse aqui. Eu estou fazendo essa live de casa, Magali também, né? O vereador, parece, do gabinete, a doutora Lucila ainda está na secretaria. A gente está aqui sem máscara, até por conta aí de ser remoto, né? Mas pedir aí que a gente tenha esse cuidado com a Covid, né? Apesar
a gente está chegando num número bom de vacinas, a gente ainda tem o perigo, vamos manter o protocolo aí da Covid-19 e vamos se cuidar. Eu queria, em primeiro lugar, aí abrir a palavra para a Magali, né? Eu acho que a Magali pode falar, a gente está executando aí o Plano Municipal da Educação, né? E a Magali, como eu falei, aí tem sido aí um polvo, né? Ela põe um pouquinho da mão aqui, um pouquinho da mão ali, não sei como é que... Eu vejo que ela tem só 2 braços aí, mas assim, ela é o idoso e a mulher, é assistência social, agora dando uma ajuda na educação. O que mais, Magali? Tem mais alguma? Segurança alimentar, né? A segurança alimentar é nossa também da secretaria, né? Então, passar a palavra para a Magali. Magali, por favor, eu gostaria que você também desse algumas palavras antes da gente entrar aí na dissertação aí da Lucila, do vereador. Nós temos muito para aprender, tanto do vereador como da doutora Lucila, que é uma grande parceira. Eu já agradeço, assim, do fundo do coração, a doutora Lucila, que é parceira da secretaria desde sempre, né? E é a mulher que cuida dos atibaianos e atibaienses desde a gestação, né? Então, a senhora é um exemplo para toda essa política da primeira infância que nós estamos desenvolvendo agora. Agradecer ao vereador por estar presente, tenho certeza que vamos aprender muito aqui com a sua fala hoje, e agradecer ao Marco Itapetinga, né? Sempre preocupado. Ele disse que eu sou um polvo, mas ele também tem uma grande preocupação com todas as políticas sociais, com todas as políticas públicas, e tem dado sempre um grande apoio para todos nós. Nós estamos hoje, né, no mês da primeira infância, decretado agora aí pelo governo federal, 2 a 31 de agosto, né? É o mês da primeira infância, é o mês do aleitamento, é o mês da semana do bebê, né? E faço aqui um registro que a secretária Eliane, sempre na educação, desde 2016, vem executando a semana do bebê. Hoje eu falo aqui representando o Comitê Municipal da Primeira Infância. E aí, como nós temos muitos internautas assistindo, eu acho que é bastante interessante nós lembrarmos como chegamos nesse local, né? Depois de muitos estudos a respeito da formação do ser humano, né? Houve uma conclusão estudos por organismos internacionais, capitaneado pela Universidade de Harvard. Aqui nós tivemos o Maria Cecília Vidigal fazendo todo um estudo nesse sentido. Concluímos que o ser humano se forma no período gestacional e até os 6 anos. Diante disso, em 2016, foi aprovado o Marco Legal da Primeira Infância, e, a partir daí, Atibaia logo aderiu a este marco legal. Aderimos ao Programa Criança Feliz, né? O Programa Criança Feliz está no âmbito da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Ele é constituído em visitas domiciliares a mães gestantes e crianças de 0 a 3 anos ou até 6 anos, quando possui deficiência. E a assistência social tem por princípio fortalecer os vínculos afetivos dessa família e encontrar violações de direitos. Então, estamos executando esse programa no âmbito da assistência social desde 2016 e aprendendo muito, mas aprendendo muito com a educação, que sempre trabalhou com a criança, aprendendo com a saúde, na questão da gestante, e de forma intersetorial, por orientação do marco legal da primeira infância, nós constituímos, dentro do município de Atibaia, ainda na gestão do prefeito Saulo Pedroso, e tendo continuidade na gestão do prefeito Emil e do vice Fabiano, nós constituímos o Comitê Intersetorial da Primeira Infância. Esse comitê ele é formado pela assistência social, junto com a educação, saúde, esporte e cultura. E essas 5 secretarias, elas se reúnem mensalmente para discutir a primeira infância.
para discutir casos pontuais e também para elaborar novas políticas públicas. E, nesta linha, o comitê está propondo, por determinação do gabinete, por determinação do prefeito Emil, a política municipal da primeira infância, né? Para que a gente torne realmente uma política pública nesse município, para que, mesmo que as gestões sejam alteradas, nós possamos continuar dando essa atenção para esta fase, né? Então, ficamos assim muito felizes em poder participar hoje desse bate-papo, em aprender muito, tanto com a doutora Lucila como com o vereador Eliseu, para que a gente possa também levar para o comitê e que a gente possa, cada dia mais, qualificar esse serviço destinado às crianças, porque a gente tem certeza que, se tivermos uma infância fortalecida, teremos uma sociedade melhor amanhã. E é nesse sentido que essa gestão municipal vem investindo fortemente, né? Seguindo a política estadual, a PEP, seguindo a nossa política municipal. Então, eu acho que essa é a minha fala inicial, e passo a palavra, vereador, para que o senhor possa conduzir aí o bate-papo, e ficamos à disposição aí para conversar com o nosso pessoal que está aqui na tela, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Magali. Daqui a pouco a gente vai entrar em algumas outras questões aí que dizem mais respeito a essa assistência social, essa parte de atendimento seu. Eu queria inverter só o tempo de fala aí, eu queria passar a palavra para o vereador Eliseu Gabriel, porque ele tem um compromisso às 6h30, 6h40, está no Palácio ainda, Cheta, né, vereador? Com certeza. Ainda tem uma jornada pela frente, acho que hoje é dia de... Se não for dia de sessão, é dia de comissão, com certeza. Vai longe a jornada. Então, eu queria passar a palavra para o vereador, para ele, né, discorrer um pouco aí sobre o que ele quiser falar, principalmente aí sobre, se ele puder dar uma palavrinha para nós sobre essa educação humanizadora, aí eu acho que isso é uma coisa sensacional, uma coisa que vai estar diretamente ligada aí ao nosso modo de trabalhar aqui em Atibaia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao convite e também a visita do vereador Marcos. Fiquei muito lisonjeado com sua visita lá na Câmara. Tivemos uma conversa muitíssimo interessante, fiquei extremamente admirado com a qualidade do trabalho do vereador e de Atibaia, né? Quer dizer, a preocupação com a educação de Atibaia é uma coisa que me deixa muito, muito feliz e muito bem impressionado, né? Não tinha essa informação e fiquei muito feliz. Aí agora, ouvindo a professora Magali falando da primeira infância também, né? Que é outra questão central que foi conquistada, né, após a Constituição de 88, né, que passou a considerar a educação infantil como sendo educação, né? Quer dizer, antes as creches eram mais assistenciais, era uma questão de onde eu posso deixar meus filhos para eu trabalhar, ou eu não tenho como deixar meus filhos, deixo lá num depósito as crianças, né? Agora não, a educação, a creche e a pré-escola passou a ser está dentro do processo da educação. Quer dizer, a educação passou a ser um direito da criança também, né? E também um dever do Estado, é outra coisa importante que a gente tem que colocar. Então, e é bem interessante, né? Como é que se imaginava, que se imaginava das crianças, né? Quer dizer, primeiro se achava que criança não pensava, os criancinhos, os bebezinhos não pensavam, né? Depois se achava, não, o bebê, a criança é um adulto em miniatura. E depois podiam pensar, não, imagina criança ter direito, né? Nenezinho ter direito, como se ele fosse um ser incompleto, um ser incapaz, né? Mas hoje a gente vê que, desde o nascimento, né, a criança é produtora de cultura, de conhecimento, com as interações todas que ela faz no meio que ela vive, e tem muito significado, elas vão construindo seus significados, né? Então, desde o começo da vida, o processo da educação está presente.
E é uma coisa incrível que isso mudou completamente a visão que se tinha da educação, né? E eu conversei com o vereador Marcos, né, que eu realmente fiquei muito feliz de saber e positivamente impressionado, né, do carinho, né, que vocês têm com creches, né, com essa questão da primeira infância, com a seriedade com que vocês tratam isso, e com a vocação, né, que a gente vê, uma vocação de professor. Eu também sou professor, a gente logo vê quando a pessoa é realmente vocacionada, mesmo que não sendo professor, né, na verdade todo mundo é um pouco professor quando o humano é sempre um professor. Então, eu fiquei muito bem impressionado com a maneira como a Atibaia atualmente está tratando essa questão das creches, da primeira infância, que, como disse a professora Magali, é absolutamente fundamental para a vida e futuro das crianças e futuro da sociedade, né? E, então, nós temos que sempre lembrar que a escola ela tem que cumprir essa função do desenvolvimento integral da criança, né? Isso é absolutamente fundamental, né? O cuidado, o acolhimento, a brincadeira, né? A educação infantil, são todas, tudo ligado, né? Tudo ligado, cada brincadeira tem um significado para todos, para as crianças e para o futuro da vida desse ser humano. E uma coisa que também é muito essencial, que eu também vi, uma preocupação que vocês têm, é o envolvimento da família, né? Como é que a família ela se relaciona com a criança, se relaciona com a escola, né? Como é que as coisas são construídas. Porque nesse processo, não é só a criança que está aprendendo, que está se construindo, é a própria família, né? E nós mesmos, né? Eu vou dizer assim, eu como professor de aula há anos e anos, eu acho que eu mais aprendi do que ensinei. Eu aprendi, me formei como ser humano, como pessoa, muito na relação com os alunos, com os colegas professores, com famílias. E essa que é a educação, né? Uma grande comunhão, né? A educação é uma grande comunhão, o processo educacional é uma grande comunhão. E eu tinha, então, falando um pouco sobre essa questão da educação humanizadora, né? Nós temos que lembrar muito uma coisa que é importante a gente ter sempre na cabeça, que o ser humano é um produto de cultura, né? A nossa humanidade, ela vem de um processo cultural. Ela não é que eu nasci e já sou humano, né? Quer dizer, você, claro, é um ser humano. Ultimamente, você virou um ser humano, ó. Cortou? Deve entrar bem no... Eu vou pedir permissão para falar de máscara, porque eu acho que a Sônia e a Tayane devem estar retornando depois do curso para não ter problema de ordem sanitária, né? Eu vou me manter de máscara. Acho que dá para escutar. Dá bem. A máscara, né? Então tá bom. Vamos esperar aí. Caiu. Agora voltou. Deu um problema aqui. Voltou. Acontece às vezes. O que eu estava falando, então, que a coisa central que a gente, nesse processo, nós precisamos estar atento, né? Que o ser humano ele é construído pela cultura, né? Então, tudo que está nele, tudo que nós somos, a nossa humanidade, a nossa relação entre as pessoas, ela é construída, né? Quer dizer, ela não é basicamente inata, quer dizer, você tem uma tendência a aprender isso, mas ela é uma construção. Isso que nós temos que estar sempre atento, né? Desde criança. Então, os valores, porque a gente vive em dois mundos, né? A gente vive no mundo físico, que é a montanha, é a parede, é a mesa, não é? E a gente vive num outro mundo de significados, né? Que é a relação entre as pessoas, que é os valores que a gente, determinadas coisas para nós, o jeito de pensar
a música, enfim, como é que você respeita ou deixa de respeitar uma pessoa, são os significados. Então, o significado, dependendo da cultura, ele tem diferentes interpretações. Uma mesma coisa, uma coisa que para nós parece óbvia, numa outra cultura não é. Então, esse é o nosso processo, né? Esse é o nosso processo de ser humano, de se tornar humano. Então, a nossa humanidade é um grande processo, né? Um processo que se dá em comunhão. Para a gente, a nossa subjetividade, ela vai se construindo numa referência. E a referência é uma referência com o outro, né? Então, você precisa ter o outro ser, para você construir a sua subjetividade. Quando você, no momento que a gente vive no Brasil atualmente, em que existe essa coisa mais individualista, mais egoísta, em que você não enxerga o outro, né? Quer dizer, não existe o outro para você ter referência, isso se torna uma situação extremamente grave e complicada na construção da nossa sociedade. Então, esses valores, esse individualismo, esse desrespeito ao outro, de uma maneira genérica, dificulta profundamente a nossa construção como humanos. Então, essa é uma questão que é importante nós considerarmos, né? E a educação humanizadora é essa, né? A compreensão desse processo, né? A compreensão desse processo onde você que o ser humano tem uma potencialidade quase infinita, né? De criatividade, de compreensão, de compaixão, né? De sociabilidade. Então, o ser humano é quase, vamos dizer assim, uma potência, né? Que pode cada vez ser melhor construída, que pode cada vez mais se aprimorar. Então, essa que é a ideia, né, do papel da educação nessa construção. É assim que a gente fala essa questão. Aqui em São Paulo tem um grupo chamado Waldorf, que trabalha muito essa questão da educação humanizadora. Eu tive até alguns contatos com ele, criamos assim até uma coisa, Semana da Educação Humanizadora aqui na cidade de São Paulo, e nessa semana nós faremos eventos sobre essa questão, não para a gente impor à Secretaria da Educação esta ou aquela linha, mas para você fazer uma divulgação do significado disso, para que a gente possa ir ganhando mentes e corações, né? Você não pode, eu quero fazer uma coisa, eu faço uma lei e pronto. Não, você faz, vamos fazer um processo e construir uma ideia, né? Por exemplo, a Semana Municipal Humanizadora de São Paulo. Então, uma semana. Então, a prefeitura pode ajudar a organizar ou não. O meu gabinete, nós trabalhamos muito para organizar, como nós fizemos a Semana Municipal da Leitura, né? Não impondo às escolas, mas criando um calendário de atividades, inicialmente impulsionado basicamente pelo meu gabinete, e que aos poucos a Secretaria da Educação se integrou, e assim como a Secretaria da Cultura. Então, passou a ser um evento assumido, né, pela cidade de São Paulo, pela prefeitura, e hoje é um evento grande para toda a cidade, várias escolas, que a gente edita um livro no final de cada semana, né, que inclusive eu dei alguns exemplares para o vereador Marcos, né. Então, é isso, é uma coisa com relação à Semana da Educação Humanizadora. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar inicialmente. É claro que a gente poderia conversar horas e horas, mas acho que esses são os princípios, né, que eu acredito que essa fé que nós temos que ter no ser humano, né? A fé não é que o ser humano é bom por natureza e pronto, isso também não é bem assim, né? A fé no crescimento do ser humano, quer dizer, o ser humano pode ser muito melhor. É isso que nós temos que ter. E uma coisa que eu também queria lembrar, a cultura humana, nós precisamos de uma vigilância permanente. Não é assim, a pessoa se humanizou, se tornou uma boa pessoa e pronto, não é. Quer dizer, a sociedade está aí que mostra que não é isso. Você tem que o tempo inteiro... Então, a nossa luta, professora Magali, professora doutora Lucila, vereador Marcos, é uma luta permanente. Não se trata, uma luta contínua, não se trata de, bom, já atingimos esse estado, agora chega, não chega.
é o tempo inteiro lembrando os valores humanos, o tempo inteiro construindo esse lado que nós acreditamos que é o melhor para a nossa sociedade, para o mundo e para o futuro da humanidade. Então, essa que é outra questão fundamental, a continuidade do processo na educação. É isso, então, vereador, professora Lucila, por enquanto. Professor, eu vou trocar aqui o vereador por professor Eliseu Gabriel. Obrigado, agradeço. A gente sabe disso. Então, trocar aí, professor Eliseu Gabriel, o senhor fique à vontade, né, dentro do seu horário, tá? Se o senhor puder ficar para nós, ótimo, excelente, a gente vai ficando aí o máximo de tempo, o senhor vai passando aí o que puder passar, né, mas fique à vontade e fica aqui reiterado o convite novamente. O senhor deve uma visita agora aqui para Atibaia. Boa, vamos marcar sim, vamos conversar, vamos marcar. Com esse pouquinho que você falou aí na tela, eu acredito que aqui os comentários já devem estar bombando, já deve estar, e isso vai repercutir muito, muito forte para a sua vinda aqui. Tá bom? Por enquanto, eu agradeço. Eu infelizmente, como eu falei, quarta-feira é um dia que a gente tem muitas coisas concentradas aqui na Câmara, então eu avisei que a gente não poderia ficar muito tempo, né? Mas eu queria agradecer demais, viu, a visita, tenho o maior prazer, o pouco que eu vi de vocês, o pouco que eu vi do vereador Marcos Pinto, eu fiquei fiquei encantado com a seriedade, com a dedicação de vocês na causa da educação. Então, se vocês me permitirem, porque agora já são 18h30, assim eu aproveito, já saio agora, e deixo aqui meu muito obrigado a vocês, a Atibaia, que é uma cidade linda, que eu conheço, eu fui muitas vezes aí, maravilhosa, e teria um prazer enorme, assim que possível, de marcarmos uma conversa pessoal aí, tá bom? Então, muito obrigado a vocês. Tá bom? Obrigado a você, professor, e conta com a gente aqui naquilo que precisar. Tá, muito obrigado. Então, eu vou sair, e um abração a todos vocês, e parabéns pela iniciativa, muito legal mesmo, tá? Tchau. Tchau, obrigado. Bom, vamos dar sequência agora com a doutora Lucila, né? Lucila, um dos principais trabalhos aí, entre números, né, doutora, é esse trabalho com aleitamento materno, né, que eu acho que vem a não coincidir, nada é coincidência, né, nós estamos em agosto, né, agosto dourado, aí, que é o mês do aleitamento materno, que é um direito do bebê também, né, eu escutei você falar ontem aí que o aleitamento materno, acima de tudo, é um direito do bebê. Então, eu queria pedir para você discorrer aí, né, e nos presentear até também com mais uma... Teve uma explicação, uma pincelada do professor aí, do Eliseu, mas queria agora passar a palavra para você poder dar uma aula para a gente aí também, para a gente aprender mais um pouquinho. Obrigada. Eu que gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho, né? A gente conhece o esforço que vocês têm em relação às atividades em relação à saúde da criança, então isso é muito louvável. E agradeço muito pelo honroso convite para estar aqui falando de alguma coisa que faz parte da nossa filosofia de vida como pediatra, que é a saúde da criança, né? Agradecer pelo honroso convite, foi feito ontem, meio que em cima, mas falar de amamentação, negar um pedido da Magali é uma coisa impossível, né? De não se fazer. Então, estou aqui, espero poder contemplá-los adequadamente com a proposta de vocês sobre a que se destina esse trabalho. Tá? Vocês me desculpem a máscara, mas nós estamos fazendo um curso aqui na Secretaria de Saúde e a Sônia pediu que eu participasse, mas me liberou para estar aqui com vocês um tempinho, para estar falando um pouquinho sobre a amamentação. Tá? Eu acho que assim, o início de uma vida saudável já começa pela formação da criança, como disse a Magali, né? Já começa dentro do útero enquanto ela está sendo gerada.
E em função disso, os cuidados com a gestação são fundamentais, né? Esse acompanhamento, esse cuidado com o pré-natal, de orientação para essas mães, de exames clínicos, laboratoriais e de preparo, inclusive, dessa mãe para o parto e para a amamentação. A gente sabe que no município tem vários trabalhos em relação ao cuidado com o aleitamento nesse sentido, já começa por aí, né? Nos cursos de orientação a gestantes, que são feitos de maneira pontual em vários locais do município. No Hospital Nova Atibaia, do qual eu faço parte, eu posso garantir que existe um trabalho que é voluntário, que existe há mais ou menos uns 30 anos, está feito com profissionais da área de saúde, que são médicos ginecologistas, anestesistas, nutricionistas, enfermeiros, pediatras, e que acontece trimestralmente no Hospital Novo para orientar gestantes com foco também na amamentação. Tá? A gente sabe que esse trabalho existe também no Hospital Seib, na Santa Casa, em vários postos de saúde do município, e que, por conta da pandemia, eu acho que acabou sendo penalizado aí temporariamente, mas que deve retomar em breve. Mas é um trabalho que se inicia daí, de orientação para amamentação, já com as gestantes nessas orientações de pré-natal. Depois, o início da amamentação propriamente dita acontece já na sala do parto. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um curso de reanimação neonatal que foi realizado no município no mês de maio, tá? Através da Secretaria de Saúde, para uma grande parte dos profissionais da área de saúde para recepção desse recém-nascido na sala de parto, e que já favorece o contato pele a pele de mãe e bebê, para que esse estímulo para a produção do leite já comece a acontecer já logo ao nascimento. Tá? Depois, o bebê deve ir para o alojamento conjunto, que é outra situação que já é preconizada, que já funciona dentro da nossa rede hospitalar, de todo o município, que favorece esse tempo junto da mãe com o bebê, para que esse aleitamento aconteça de maneira mais adequada. O suporte da enfermagem e do pessoal todo de base, né? Os fonoaudiólogos, fisioterapeutas e todos aqueles que ajudam a fomentar essa amamentação logo nos primeiros dias de vida. Tá? Além disso, a gente favorece o vínculo, né? Ajuda o grupo de apoio, tá? Com os pais, avós, tios, padrinhos e todo o componente familiar que é significativo para apoio dessa mãe. Tá? Agora, com a pandemia, eu acho que a nossa estrutura hospitalar não tem permitido esse volume tão grande de pessoas dentro do apoio direto com a mãe, mas a gente sabe que também a pandemia, apesar de ter atrapalhado um pouco nessa dinâmica, ela restringiu o número de acompanhantes, mas fortaleceu o vínculo pelo tempo que se tem a mais agora com o acompanhante, já que não pode ter uma troca tão constante em relação a esse apoio materno. Mas, de qualquer forma, esse vínculo já se estabelece dentro da própria maternidade e com esse reforço do grupo multidisciplinar para que esse aleitamento tenha sucesso. Tá? Depois, quando a mãe vai para casa, ela vai ter que ter um acompanhamento, né, que acontece com o apoio do pediatra, para avaliação do desenvolvimento dessa criança, junto com a equipe de enfermagem, dos visitadores da saúde, e de toda a gama de profissionais
de saúde que ajudam no reforço desse aleitamento, como as doulas, as fonoaudiólogas e os dentistas, todos que podem estar contribuindo aí nessa atuação direta com relação ao aleitamento materno. Tá? Além disso, toda essa equipe multidisciplinar ajuda também como rede de apoio dessa mãe. Então, a gente forma uma grande rede para poder melhorar o desenvolvimento dessa criança. E a gente sabe que o leite materno é o melhor alimento que existe para os primeiros anos de vida de uma criança, né? A gente sabe que esse leite é o único alimento que sozinho consegue duplicar o peso do indivíduo num prazo tão curto de 1 ano, né? Então, além de tudo, a alimentação, o leite materno é fundamental no desenvolvimento da criança, na questão de imunidade, por exemplo. A gente tem estudos mostrando que ele previne de doenças como obesidade, como doenças autoimunes, como alterações de flora intestinal, favorece o fortalecimento, inclusive, das vacinas que são dadas nos primeiros anos de vida, né? E agora, com a Covid, a gente tem estudos demonstrando que esse leite materno confere imunidade, como se fosse uma vacina para o Covid também, para as mães que já tiveram Covid ou que receberam a vacina. Então, existe já todo um protocolo voltado para que a mãe receba, a mãe lactante, né, receba a vacinação de maneira mais especial, para que ela possa estar imunizando esse bebê também, né? Além disso, a gente tem preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria o fato da mãe com Covid estar sendo instruída a estar amamentando também, respeitando todos os protocolos de saúde, as normas sanitárias, né? Mas que ela é liberada à amamentação e existe um fortalecimento em relação a esse reforço do aleitamento nessa fase, tá? A gente sabe que o aleitamento é fundamental para o desenvolvimento da musculatura de face, então esse bebê vai falar melhor, vai desenvolver melhor a arcada dentária, vai desenvolver melhor a audição, e a gente tem estudos mostrando que esse leite favorece o desenvolvimento de células cerebrais que vão fazer com que essa criança seja intelectualmente mais adequada, mais desenvolvida. Quer dizer, nós vamos estar privilegiando, inclusive, o desenvolvimento cerebral dessa criança, tá? E a outra coisa que o leite faz é essa afetividade que acontece, né, pelo aconchego de você estar com o bebê no peito, dele sentir essa segurança que a mãe transmite, que não é só pelo alimento, não é só o alimento físico, é o alimento emocional e psicológico que ele estabelece a hora que a gente amamenta o bebê, né? E apesar de todas as dificuldades iniciais que a gente tem nesse primeiro momento, né, a gente sabe que existe, né, essas dificuldades, e a gente precisa estar preparado para estar ajudando essas mães a estarem amamentando, né? Porque, além de tudo, ele é saudável, né? Ele é ecologicamente correto, porque você não tem custo aí em termos de mamadeira, de consumo de água, energia e tudo mais, né? E em termos até de custo-benefício, em termos de fórmulas lácteas. Tem um estudo da Sociedade Americana de Pediatria que demonstrou que você gasta só com fórmula láctea, nos primeiros 6 meses de vida, o correspondente a $1.000 nesses primeiros 6 meses. Quer dizer, um custo em torno atual, transferindo para o custo do Brasil, seria em torno de R$5.000 atualmente,
que você gastaria num prazo de 6 meses para alimentar um bebê com fórmula láctea. Isso sem computar os gastos com saúde, porque o nenê provavelmente vai ter mais chance de ter outras doenças, né, que são privilegiadas com a imunidade do leite materno, e sem contar esses outros custos que vêm associados ao aleitamento com fórmula. Né? Então, ele tem um impacto financeiro bastante razoável aí, em relação ao aleitamento materno. Então, ele além de ser seguro, ele é ecologicamente correto, economicamente adequado, né? Então, ele tem tudo para ser imunologicamente importante, né? Então, ele tem tudo para ser alguma coisa de muito valor, como a gente tem tentado fortalecer durante todo o nosso treinamento em termos de orientação de saúde para as crianças, né? Como pediatra e como cuidador de saúde da criança, né? A gente deve ao aleitamento materno a prevenção de mais de 6 milhões de mortes em crianças menores de 1 ano. Então, essa amamentação é fundamental aí nos primeiros 6 meses de maneira exclusiva, que é o preconizado pela sociedade, né? E é praticado e deve ser mantido até os 2 anos de idade de maneira mista para a proteção dessas crianças, tá? A gente previne de muitas doenças, tá? Como a gente tem estudos mostrando que as crianças amamentadas têm menos infecção de ouvido, menos infecções urinárias, menos infecções respiratórias, e tem um suporte psicológico, emocional muito importante no desenvolvimento da sua vida nesses primeiros 2 anos de vida. Tá? E, além disso, a gente tem as crianças prematuras, que têm necessidade do leite materno para reduzir tempo de internação, melhora no seu desenvolvimento de saúde, prevenção de algumas doenças que são mais sensíveis aí nesse período de prematuridade, né? E amamentar é, acima de tudo, um ato de amor. Né? E o que a gente tem que fazer para favorecer esse ato? Quais estratégias que a gente poderiam ter para favorecer essa promoção de saúde, né? Que é tão importante na vida de uma criança, tá? No desenvolvimento de uma criança. Então, em 1990, numa reunião que aconteceu entre a Organização Mundial de Saúde e a Unicef, foi criada a Semana Mundial de Amamentação, de Aleitamento Materno. Tá? Nessa semana, se estabeleceram normas para que, na primeira semana de agosto, foi instituída na primeira semana de agosto, né, um esforço conjunto para que se trabalhasse esse aleitamento como uma política pública de saúde. Né? E em 1991 foi criada uma aliança mundial, né, para fortalecer esse aleitamento, onde 142 países se prontificaram a estar trabalhando nesse sentido. Tá? Em 1998, por iniciativa do Ministério da Saúde, junto com a Fundação Oswaldo Cruz, né, que é a Fiocruz, foi criada a Rede Brasileira de Bancos de Leite, com a missão de promover, proteger, apoiar e distribuir leite materno. Tá? Então, é um trabalho que já existia no Instituto Figueira, né, e que foi ampliado, criando-se uma rede de bancos de leite, que agora é mundialmente conhecida, né? Onde a gente tem uma certificação de controle de qualidade desse leite,
para que ele possa ser oferecido com segurança para os bebês prematuros e para os bebês que necessitarem do aleitamento materno e que têm dificuldades de receber esse leite de maneira do seio diretamente, tá? Então, é um leite que pode ser pasteurizado, tá? Além disso, o banco de leite tem a função de educação e de orientação para essas gestantes e de apoio para essas lactantes com as dificuldades de amamentação, tá? Tem também a função de distribuir ou disseminar conhecimento para as unidades de base, né, de apoio à família, os protagonistas, vamos dizer assim, no sentido de cuidados com essa criança, para poder fortalecer esse vínculo do aleitamento que é tão importante. Tá? Em 2001, a OMS reconheceu a Rede Brasileira de Bancos de Leite como uma das ações que mais contribuíram para a redução de mortalidade infantil em todo o mundo. Tá? O Brasil é uma referência na rede de bancos de leite, né? Cerca de 170 mil recém-nascidos prematuros por ano são beneficiados pelo leite que esses bancos de leite fornecem através da pasteurização, né? A rede de banco de leite, então, tem um maior número também de projetos de cooperação mundial, eles ajudaram a construir, a fortalecer esse aleitamento em toda a América Latina, está se disseminando também nos países de língua portuguesa, e é reconhecido como a maior rede de banco de leite do mundo. Tá? A proposta aqui em Atibaia foi trazida por um grupo de sonhadores aqui, né, na qual eu me incluo, tá? que quer fortalecer e criar um local onde a gente possa ter também uma rede um banco de leite que possa favorecer o município e toda a região do entorno. Tá? A gente já tem uma área de 600 metros quadrados, tá? que tá sendo montada dentro das normas da vigilância sanitária, né? Com apoio da própria vigilância sanitária, para que ela possa funcionar como um banco de leite. E a gente tem a contribuição dos Rotary Clubes aqui, de Atibaia e da região. Os 2 Rotary Clubes de Atibaia, o Rotary Clube de Itatiba, de Mariporã, da região, né? Estão se mobilizando no sentido de se associarem para estar ajudando a construção desse banco no sentido dos equipamentos desse banco de leite. Então, a gente tem toda uma rede trabalhando em prol dessa política pública em prol do aleitamento materno. Tá? A gente tem o poder privado, né? Os hospitais privados, a Rede Bourbon, e outras redes dentro da cidade, a FAAT, que estão ajudando a contribuir de alguma forma para que esse banco de leite aconteça dentro do município, através de ações, através de apoios logísticos, né, para que isso realmente aconteça. Então, na verdade, esse amor que o leite materno está transferindo, está se disseminando por todo o município e, se Deus quiser, vai incorporar toda a rede de parcerias aí que deve acontecer dentro das políticas públicas aqui do município. Na verdade, esse programa provavelmente vai acontecer, deve acontecer pela Secretaria de Saúde. A Magali me perguntou hoje, né, se estava amarrado, está amarrado, amordaçado, e de todas as formas já com a Sônia, tá? É uma coisa que começou pequenininho por um sonho nosso, né?
E a gente está tentando viabilizar a parte do RH e de todo o processo para que isso aconteça realmente de maneira efetiva. Foi um compromisso do Emil aí durante a campanha, ele conheceu o local, ele é um grande parceiro dessas políticas públicas em relação ao atendimento à gestante, desde quando ele já fazia parte da Câmara Municipal, né, até hoje. Então, não é novidade para nós que ele tenha incorporado também essa proposta aí na atividade do governo. Tá? E a gente espera realmente conseguir todo o apoio de toda a rede municipal para que isso realmente aconteça. Tá? Então, é basicamente isso. Eu posso ficar aqui 3 horas falando sobre aleitamento, que é uma coisa apaixonante. E, assim, em relação ao banco de leite, é uma coisa que me traz muita alegria de poder ter tantos parceiros fantásticos nos auxiliando aí nesse sentido, né? Não sei, convidei a secretária de saúde de Mariporã, que também deve fazer parte do grupo, né? Não sei se ela está nos ouvindo, né? A diretora de saúde, a Mônica, que também deve estar participando. E assim, agradecer a todos vocês publicamente, até toda a sociedade de Atibaia aqui, que tem ajudado no favorecimento dessa construção aqui que a gente está tentando fazer acontecer no município de Atibaia. Tá? E agradecer a Secretaria de Saúde, né? A Sônia está chegando agora, né? Que é uma grande apoiadora aí nesse processo de estabelecimento desse banco de leite, e a gente já começou esse trabalho, tá? Esse trabalho de capacitação. Então, esse esforço a gente deve à Sônia, né, que já começou com a capacitação dos profissionais da área de saúde, né, que foram os médicos e os enfermeiros da rede pública, que tiveram um treinamento para a reanimação neonatal, que já começa na sala de parto, né? E agora, no mês da amamentação, nós estabelecemos um contato, né, de sensibilização em toda a rede, através dos postos de saúde. Então, nós estamos visitando, né, fazendo um trabalho conjunto de sensibilização em toda a rede municipal para falar sobre aleitamento, conhecer o trabalho que já é desenvolvido dentro do município de Atibaia, para depois fortalecer esse trabalho dentro do banco de leite, que é a proposta que a gente tem. Tá? Então, muito obrigada pela possibilidade de poder estar aqui falando um pouco sobre isso, que é tão cativante para a gente, né? E aproveitar a presença da Sônia aqui para falar um pouco. Quero pedir desculpa pela minha demora em participar, é que a gente está tendo uma capacitação aqui também com os profissionais da saúde, então, infelizmente, coincidiram os horários, mas muito obrigada, quero agradecer a todos vocês, a doutora Lucila também, que é a nossa apoiadora da saúde da criança aqui na secretaria, tem nos ajudado com capacitações, com sugestões, uma participação muito importante. Nós estamos muito felizes com essa parceria, doutora, e tenho certeza que o nosso banco de leite vai sair e vai ser um grande feito para todo o município e para todas as cidades ao redor também, né? Isso com certeza vai impactar muito nessa saúde do bebê. Os nossos bebês precisam de um leite saudável e nós podemos auxiliar nisso, para que eles consigam e que a gente tenha uma diminuição da mortalidade infantil, das doenças da infância. Então, é um trabalho que tem acontecido no município com a parceria de muitas pessoas e que eu tenho certeza que vai dar certo. Muito obrigada a todos, viu? Aproveitar aqui e cumprimentar a Sônia também, nossa secretária de saúde. Obrigado pela participação. Eu sei que vocês estão aí na correria, né? Imagino a correria de vocês aí.
Agradecer a doutora Lucila aí, né? Foi pega meio de surpresa, né, doutor? Mas, assim, fez uma explanação, acho que nem se tivesse preparado, teria sido tão boa. Né? Tenho acompanhado o chat aqui, o pessoal tá com bastante pergunta, está se interessando aí por essa questão, uma questão envolvente também. E agradecer, só tenho a agradecer. Eu queria... Já entraram aqui algumas pessoas fazendo comentários, a Simone já colocou aqui para nós. Do colostro. Existe minha assessora que está me cobrando, doutora Lucila, aqui, acho que uma pergunta que veio através aí do chat, a mãe pergunta aqui a respeito do colostro, né? Se você pudesse dar uma explicação. Eu sei o que é colostro, até porque tive não, né? Minha esposa teve 4 filhos, então a gente sabe desse colostro, né? O que é o colostro, amamentou os 4, né? Vendo a senhora fazer essa exposição, deu saudade, né? Do tempo. Então, pedi para a senhora dar uma... dissertar sobre o colostro e falar A gente divide a produção do leite em algumas fases. O colostro é a fase inicial, é a fase altamente imunológica. Esse leite, apesar de ser um leite ralinho, quando a gente olha, né, ele é altamente cheio de imunidade para a criança. Ele vai favorecer o desenvolvimento da flora intestinal, para proteção dessa criança em termos de desenvolvimento intestinal, vai proteger essa criança contra várias doenças que a mãe já tem imunidade desenvolvida, e ele, por estudos, a gente sabe que ele vai prevenir o desenvolvimento de doenças reumáticas na criança. Tem estudos mostrando que parece que ele ajuda na proteção e na prevenção de não aparecimento dessas doenças na vida futura da criança. Tá? Então, é o primeiro leite que acontece na primeira semana de vida da criança, nos primeiros 5 dias de nascimento. Tá? Depois é um leite que vai se tornando maduro e vai se modificando para se adequar ao desenvolvimento próprio da criança. Tá? A gente tem como, no banco de leite, como dosar todas essas substâncias, medir quanto que tem de caloria, de proteção, de imunidade, e tudo isso são estudos que são feitos através da Rede Brasileira de Banco de Leite. Tá? A gente sabe que a rede foi privilegiada, assim, foi premiada por esse trabalho, e a gente tem que valorizar o trabalho da Fiocruz nesses 10 anos de estabelecimento de estudos em relação aos bancos de leite, e isso se tornou uma referência mundial às custas desse trabalho científico que está sendo realizado por eles desde então. Tá? E agradecer a presença de alguns parceiros aí, a Ila, que eu estou vendo aí, que é a nossa arquiteta, que está trabalhando bastante no sentido de estar construindo uma área física adequada, junto com a vigilância sanitária, para que a gente possa privilegiar uma área muito de primeira linha para funcionamento desse banco. Agradecer, então, Lucila, mais uma vez. Colocar, não só me colocar, mas colocar a Câmara Municipal à disposição, né? Você falou em parcerias aí com o setor privado, com a prefeitura, enfim, né, com as pessoas interessadas. Coloco aqui já a minha participação no que você precisar com a Câmara Municipal, tá? Se em algum momento aí precisar de alguma lei, precisar tramitar alguma coisa na Câmara, tenha certeza que é um assunto que a gente vai ter a maior tranquilidade para passar isso na Câmara e aprovar qualquer lei nesse sentido. Tá? Obrigado. Itapetinga é um bairro, é uma região de Atibaia
que já tem um trabalho bem fundamentado ali. Eu ainda devo estar conhecendo o trabalho de vocês lá ainda durante o decorrer dessas semanas, né? Mas a gente sabe que tem um grupo de mães que amamentam, um grupo de mães fundamentadas basicamente nessa amamentação, né? Então, Isso. parabéns pelo trabalho lá. Obrigado. Em relação a isso. Eu vou aproveitar a sua deixa até para fazer uma pergunta aqui para a Magali, né? Essa questão de participação, né, da família, né, das mães, dos pais, em relação à criança, né? Queria que você desse uma pincelada nisso tudo, o tempo é meio curto, mas que você falasse alguma coisa aí como, né, por essa área aí que a gente está entrando aí, não da assistência social, mas pela essa comissão, né? Como é que o pai, como é que a mãe, como é que a família pode ajudar, né, a criança nessa fase tão importante? Primeiro, eu quero parabenizar minha amiga Lucila, né? Primeiro, agradecer, viu, doutora, por ter aceitado esse convite de um dia para a noite, como nós fizemos, né? E, como sempre, assim, quando a gente fala com amor, não pode ser na hora, a gente fala na hora, não tem problema, né? Quem sabe faz ao vivo, é assim, né? Então, parabéns mesmo. Marcão, é assim, o relacionamento da família, ele está totalmente dentro da área da assistência social. Quando a gente fala na composição do comitê, nós temos a saúde, com essa aula que a doutora Lucila deu, que a Sônia dá para nós o tempo todo, né? Do cuidado da gestante e da criança. Quando a gente fala da educação, eu vi que o vereador Eliseu falou assim, que a educação tem que dar uma educação integral. Mas a educação integral perpassa pela família e não está dentro da educação, na verdade, né? A cultura tem a sua participação com atividades, especialmente para a família, né? Assim como o esporte. Agora, o que a assistência social tem como atribuição principal? O fortalecimento do vínculo afetivo entre a criança e a família. E o que nós descobrimos aí, de acordo com os últimos estudos internacionais e nacionais, é que é justamente este momento inicial da família com a criança é que nós fortalecemos todo o sistema desse ser humano, né? Sistema imunológico, inclusive, porque a doutora Lucila, inclusive, traz da amamentação, né? De nós termos aquela criança próxima, ela sentindo a presença da mãe dela ali, né? Então, o que a assistência social hoje trabalha na faixa de 0 a 3 anos? É o fortalecimento do vínculo afetivo entre a família e a criança. E é bem interessante, quando nós iniciamos o comitê em 2016, nós ouvíamos da educação, que sempre trabalhou com a família, né, ou melhor, sempre trabalhou com a criança, né, que eles tinham uma lacuna muito grande, eles sentiam uma falta muito grande dessa família estar junto, né? Então, cada política pública tem a sua atribuição específica, mas todos nós cuidamos de um único ser humano, que é a criança, essa formação, né? Então, é de fundamental importância, vereador, esta relação, né, da criança com a família, para que essa família se fortaleça, para que essa criança amanhã tenha muito mais segurança no seu crescer, possa ter um cognitivo muito melhor, possa entender que brincar é uma coisa muito séria, né? A criança precisa brincar nesses 3 primeiros anos, até os 6 anos, mas são brincadeiras que ela vai fazer no âmbito da sua família. E é esse serviço que a assistência social desenvolve hoje, né? Especificamente. É cuidar da criança junto com a sua família. E aí complementa com a escola, com a saúde, né? Nós fazemos aqui uma interlocução de diversas políticas públicas. Não sei se é mais ou menos nesse sentido, né, porque que a gente traz esse programa novo dentro do âmbito da assistência social, que é o programa Criança Feliz, né? É um programa que a gente
cuida dessa relação afetiva. E o comitê tem sido muito interessante, por quê? Porque como nós temos lá a saúde, a educação, a assistência, a cultura e o esporte, cada um de nós, ali naquele espaço em que a gente discute a primeira infância, a gente traz um pedacinho do ser humano e da sua formação, né? Então, é isso, Marcão, que a gente tem trabalhado desde 2016, né? Sempre em parceria com os companheiros, com os secretários companheiros, né? Com a Sônia da Saúde, com a Eliane da Educação, o Deco, a Glorinha, e a gente tem visto excelentes resultados, em que os pais, ou a figura masculina, tem se envolvido nesse programa. E isso nos deixa muito feliz, porque é muito difícil a gente acessar, muitas vezes, esse homem dentro dessa relação familiar. Eu acho que é uma lição de casa aí para ser feita, né, Magali? Uma lição de casa bem difícil, né? Eu sempre falo assim que, às vezes, a família é mais trabalhosa do que a própria criança, né? Essa lição de casa aí, mais uma lição de casa para você fazer aí, né? Porque, Marcos, por que a família é mais difícil? Porque ela não teve lá na primeira infância o que nós estamos tendo hoje, não é? Por isso que ela é tão difícil. Então, eu tenho certeza que a próxima geração será melhor. Eu tenho certeza disso, né? E tem uma pergunta. Tenho mais uma pergunta aqui, acho que você deve estar acompanhando aí também, né? Uma pergunta da Reisa. Por que é tão importante que os políticos tenham um olhar para essa fase tão importante das crianças e das suas famílias, né? Veja, a assistência social hoje, até hoje, nós trabalhamos normalmente com as violências, as violações de direitos, né? Com uma família já formada, não é isso? A partir do momento que a política pública enxergou a necessidade da gente cuidar dessa fase, amanhã nós vamos ter pessoas, adultos, mais fortalecidos, né? Adultos psicologicamente, cognitivamente, mais aptos para uma sociedade melhor. Por isso que é fundamental e por isso que a gente tem tido tanto, mas tanto incentivo, tanto do governo federal, do estadual, e no nosso governo municipal, eles, tanto no governo Saulo como no governo Emil, a primeira infância é o foco, né? No governo Saulo, nós temos que lembrar o quanto foi investido em creches, né? Quantas creches foram inauguradas naquele período. E no governo Emil, ele tem incentivado o programa Criança Feliz desde a sua campanha, desde sempre. Por quê? Porque eles entendem, essa gestão entende que nós só vamos ter uma família melhor, uma família fortalecida, se nós proporcionarmos para essa primeira fase da vida do ser humano mais qualidade de vida, né? E é muito interessante porque os nossos visitadores trazem para nós algumas informações das casas e que nós vemos que a família está aprendendo junto, né? A família está despertando para situações que ela nunca tinha enxergado antes. E nós também, quem de nós não passamos muitas vezes, deixa a criança, vou trabalhar. Quem de nós não fez isso, né? Hoje nós temos outro olhar. Nós não nascemos feitos como a doutora Lucila, com esse carinho, com essa coisa de conhecimento da criança. Nós estamos aprendendo também. Então, é fundamental. Por isso que agora, rapidamente, né? E eu tenho certeza que o vereador vai estar aí firme e forte, a gente vai estar aprovando a nossa política municipal da primeira infância, né? Que traz nem a assistência social, nem a saúde, nem a educação como protagonista, mas que traz todos do município como protagonistas, né? Então, eu acho que é por aí. É um momento de muita transformação social que a gente está vivendo, né? E tenho certeza que a gente vai melhorar. Oi, desculpa, Marcos. E a gente, acho que você acompanha, a doutora Lucila também acompanha, eu tenho acompanhado isso, a gente tem esse trabalho aqui no Itapetinga
há mais ou menos Anos. 13 anos, né? A creche que foi uma das pioneiras, acho que a segunda, a terceira, salvo engano aí. E a gente tem visto que as políticas públicas, né, esse engajamento, como você falou, no governo do Saulo, agora no governo do Emil, esse engajamento de todas as secretarias, né, agora ação social, saúde, educação, esporte, né, cultura, todo esse engajamento tem trazido uma melhora. Quem acompanha essa história, vamos dizer assim, percebe que tem melhorado muito, né? Lá no começo, quando a gente começou com a creche lá atrás, essa integração com a família, era muito mais difícil, né? E hoje como você falou, né? A gente vê que a família está se interessando, né? É uma lição de casa cumprida, né? É difícil, né? Como a gente fala, mas é uma lição de casa que é um plantio que está começando a colher o fruto, né? E eu acho que daí para a gente melhorar, né, a situação aí da pessoa, como falou o vereador Liseu, né, de ser humano, né, ser mais humano, a gente está aí muito perto disso. Tá? Queria ver aqui se tem mais algum comentário. Simone parece que vai pôr mais algum comentário. Não tem nada aqui. Magali Félix, esse tema é muito importante, parabéns aos envolvidos. Ver se tem mais algum. Ila Brajon, doutora Lucila, como o banco de leite ajuda as mães que não podem amamentar por diversos motivos? É uma pergunta aí, né, bem interessante. Eu só queria O leite materno pode ser pasteurizado, né, e oferecido por outras mães para alimentar essa criança. Que é o que acontece nos bebês prematuros. Tem mães que às vezes foram para a UTI junto com o bebê, né? Então, com o tempo, a gente consegue fazer um pool de leites com qualidade, com certificação dessa qualidade, para poder estar alimentando e melhorando a saúde dessas crianças. Tá? A ideia também é que as próprias mães possam amamentar nas creches. Tá? Ao invés de usarem fórmula, podem usar o próprio leite, mas com o leite com qualidade, com certificação de qualidade. Passaria pelo banco, seria pasteurizado, as creches as merendeiras seriam orientadas a como a fazer a utilização desse leite com qualidade dentro de um processo de qualidade para que não ocorresse, que esse leite pudesse ser melhor aproveitado e a gente pudesse reduzir o uso de fórmulas, inclusive para a saúde alimentar dessas crianças. Que bom. Ontem a gente fez um teste aqui, né, Magali, doutora Lucila, fez um teste aqui para testar aqui a nossa live aqui, a gente falou do tempo, né? Falou que quanto tempo nós vamos fazer? Nós vamos fazer meia hora, uma hora, né? Porque realmente as redes sociais já estão meio saturadas de lives, desse tipo de reunião, mas assim, a gente fez essa live aqui, o tempo passou tão rápido, né? Infelizmente, ainda tem muito assunto, né? Que a gente poderia entrar, conversar, falar. Eu acho que fica aí uma proposta aí para a hora que a gente acabar essa pandemia, né? Acabar esse distanciamento social, promover alguma coisa presencial aí, né? Chamar de novo você, a secretária Sônia, a doutora Lucila, chamar o vereador também, chamar mais gente envolvida aí, o pessoal, o secretário do esporte, o DECO, né? A Eliane da Educação. A Eliane da Educação, para a gente, aí de uma forma presencial, talvez dar mais né, ter um tempo extra aí para poder falar sobre isso, tá? Agradecer mais uma vez vocês, abrir a palavra para a doutora Lucila. Eu queria agradecer, eu estou
verificando aqui todas essas manifestações de carinho que a gente está recebendo através da rede, né? E me colocar à disposição para responder as perguntas que eventualmente podem aparecer, que eu me coloco à disposição. A gente vai, eu vou... Terminando isso, ela pode estar encaminhando as perguntas e a gente está respondendo. Isso, eu vou pedir para a assessoria fazer esse filtro aí das perguntas e encaminhar, né, para você, encaminhar para a Magali, até para o vereador Eliseu, para poder aí atender a todo mundo. Como eu falei, né, o tempo é um assunto tão interessante, tão vasto, né, que o tempo, infelizmente, passa e a gente não consegue falar sobre tudo. Mas agradecer, Magali, novamente. Magali, Sônia, Lucila, e as pessoas tiveram aí esse tempo com a gente, né? Mais uma vez aí, parabenizar as crianças, né? E os pais. Eu acho que é assim o motivo principal dessa live. Tá? Magali? Muito obrigada a todos. Magali, parabéns, muito obrigada. Marcão, parabéns pela participação, pela iniciativa, doutora Lucila, e todos que estão envolvidos no cuidado do bebê. Quero me colocar à disposição também para o que for preciso. Eu e toda a Secretaria de Saúde estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Sônia. É um grande prazer, viu, trabalhar com bebê. Obrigada. Também agradecer a todos, agradecer especialmente ao Marcos, a todos a sua assessoria, a Simone, que ficou aí no bastidor dando apoio para nós, né? A Sônia, que tem sido sempre muito parceira, a Eliane, que não pôde estar presente conosco hoje, o nosso comitê, e a doutora Lucila, que mora no nosso coração, que acompanha o nosso programa aí desde o início, que a gente tem essa parceria desde sempre. Então, obrigada do fundo do coração. E a Secretaria de Ciência e Desenvolvimento Social está sempre à disposição, né, nos seus diversos temas. Eu costumo dizer que a nossa equipe está 24 horas no ar, né? Então, tudo que precisar, a gente está aí pronto para auxiliar e para fazer uma parceria. Obrigado mesmo, viu, pela oportunidade, tá bom? Obrigado a vocês e boa noite. Vamos agradecer a Simone também. A Simone está aí por trás, né? Conseguiu fazer aí meio que de última hora todo esse acerto. Agradecer a Simone por isso lá, que é da Câmara Municipal, lá que cuida da comunicação. Bem, obrigado, boa noite aí, boa noite a todos, boa noite a quem assistiu aí pelas redes sociais. Boa noite.